Bom, gente, então bom dia a todos, né? É com muita alegria, com muita satisfação que a gente inicia agora a sessão de defesa do trabalho do Judson Daniel Oliveira da Silva, né, mestrando no programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, que tem o título Comportamento Informacional de Gestores nos Processos Decisórios Relativos à Pandemia de SARS-CoV-2, no contexto de uma instituição federal de ensino superior. Eu vou explicar aqui rapidamente como vai funcionar a dinâmica da defesa, né? O Judson vai apresentar o trabalho pelos próximos 30 minutos. Após a apresentação do Judson, a banca irá fazer a arguição, né? Após as respostas e considerações que o Judson fará posteriormente à arguição, nós vamos eu e os professores que compõem a banca vamos nos ausentar desse ambiente virtual, iremos para um outro reservado, um outro ambiente reservado, em que iremos fazer a deliberação, enquanto vocês aguardam aqui, e posteriormente retornaremos com o resultado final, certo? Gostaria muitíssimo de agradecer a presença dos professores que compõem a banca de avaliação, a professora Mônica Erich Nassif, e o professor Daniel de Araújo Martins. A professora Mônica Nassif é professora titular e pesquisadora da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, também da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora e mestre em Ciência da Informação e graduada em Biblioteconomia e tem como temas de interesse gestão da informação e do conhecimento, gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. O professor Daniel de Araújo Martins é professor associado do Departamento de Ciências Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da UFRN. Possui graduação em Administração de Empresas, graduação em Engenharia de Computação, mestrado em Administração e doutorado em Administração de Empresas. Tem como temas de interesse teoria organizacional, sistemas de informação e gestão do conhecimento. Então, eu gostaria demais de agradecer aos professores por terem participado de todo o processo de construção do trabalho, desde o momento da qualificação, e agora estarem aqui conosco também nesse momento tão importante de finalização do trabalho. Judson, eu passo agora a palavra para você. Aproveite bem os seus 30 minutos, né? Faça uma boa apresentação. Boa sorte. Obrigado, Pedro. Também gostaria de apenas agradecer a presença dos professores, né, Mônica, professor Daniel, assim como também cada colega, cada amigo que está assistindo aqui a apresentação. Então vamos lá. Como falou Pedro, a dissertação tem como título o comportamento informacional de gestores nos processos decisórios relativos à pandemia de SARS-CoV-2 no contexto de uma instituição federal de ensino superior. Contextualizando esse tema, né, nós vamos praticamente inserir toda a pesquisa no contexto da pandemia, certo? A pandemia, ela tem acumulado mais de 500 milhões de casos no mundo, né, desde dezembro de 2009, quando ocorreram os primeiros casos em Wuhan, na China, e infelizmente tem somado mais de 6,5 milhões de óbitos no mundo, mais de 300 milhões de casos no Brasil, mais de 600 mil óbitos no Brasil, né? E como todos devem saber, nós observamos os efeitos da pandemia em praticamente todas as áreas da sociedade, principalmente no âmbito das organizações, em face da necessidade de se estabelecer as regras de distanciamento social para a preservação das vidas da sociedade, né? Um pouco do histórico da UFRN em si diante da pandemia, né? Como falei, primeiros casos ocorreram em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, né, a UFRN produziu o primeiro protocolo hospitalar contra a Covid-19. O primeiro caso no Brasil aconteceu em fevereiro do mesmo ano, e em março do mesmo ano, 2020, né, a UFRN instituiu o Comitê Covid-19 para
discutir as questões relacionadas à pandemia e suspendeu as atividades presenciais por tempo indeterminado. Essa foi praticamente a primeira grande decisão que precisou ser tomada pela UFRN para enfrentar a pandemia. Em julho do mesmo ano, a UFRN regulamentou, assim como tantas outras instituições de nível superior do Brasil, a retomada de aulas em formato remoto, um formato que nunca fez parte, né, do contexto da universidade. E de lá até março de 2022, durante esses 2 anos, né, todas as atividades acadêmicas eram empreendidas em formato remoto, até que em março de 2022, a UFRN retorna às atividades em formato presencial, né? Então, nós, através da pesquisa, estamos abordando praticamente todo o processo de suspensão das atividades presenciais até o retorno ao formato presencial, que ocorreu em março deste ano. Como tema da dissertação, nós temos a gestão da informação e do conhecimento no âmbito dos processos decisórios da UFRN relacionados à pandemia de SARS-CoV-2, entre março de 2020 e janeiro de 2022. Né? Foram quando as decisões que nós apontamos no slide anterior ocorreram. Tá? Como objeto de pesquisa, nós temos os próprios processos decisórios tomados no âmbito da CONSEP, o Conselho Superior referente às atividades aos processos decisórios relacionados à pandemia. E a questão de pesquisa é como se deu o comportamento informacional dos gestores da UFRN no tocante aos processos decisórios referente às questões que envolveram a pandemia de SARS-CoV-2. Como objetivo geral, nós investigamos o comportamento informacional dos gestores da UFRN no tocante aos processos decisórios que envolveram as consequências da pandemia, e como objetivos específicos, nós buscamos identificar os processos decisórios, as decisões tomadas e os documentos produzidos em função dessas decisões. Nós buscamos também averiguar os aspectos afetivos, cognitivos e físicos no processo de busca e uso da informação por parte dos gestores. Nós buscamos também examinar a relação entre informação e decisão no tocante aos processos decisórios empreendidos na UFRN diante da pandemia, e também produzir uma ferramenta pela qual se comunique recomendações que possam contribuir para os processos decisórios futuros. Passando pelo referencial teórico, né, nós vamos passar por essa etapa bem rapidamente para não despender tanto tempo. Nós podemos observar que no referencial teórico da dissertação, nós poderemos classificar os processos decisórios a partir de 3 perspectivas, né? Podemos classificá-los quanto aos objetivos do processo, que sejam enfrentar problemas ou aproveitar oportunidades. Podemos classificá-los quanto à ocasião, podem ser processos tanto programados quanto não programados. E também podemos classificá-los quanto ao nível organizacional, né? Nesse sentido, nós temos processos que são estratégicos, administrativos ou operacionais. Os processos decisórios relacionados à pandemia que nós estudamos se enquadram em algumas dessas categorias, né? Quase todos podem ser classificados quanto ao objetivo em enfrentar problemas. Nós tivemos poucos deles, ou quase apenas um, que eu me lembro neste momento, que é um processo não programado, que foi realmente o primeiro processo, ou a primeira grande decisão que a UFRN teve que tomar, que no caso foi a suspensão das atividades acadêmicas. De lá para cá, todos os processos têm sido feitos de forma programada, com diálogo e participação da comunidade, como nós vamos ver. E quanto ao nível organizacional, os processos estudados, eles abordam essas 3 áreas, né? Tanto a nível estratégico, quanto administrativo, quanto operacional. Isso, obviamente, em face da complexidade, né, das decisões que precisaram ser tomadas em face da pandemia, e também da complexidade da própria situação pandêmica, né? Um fato bastante reiterado pelos entrevistados da pesquisa. Passando agora para referencial acerca do modelo processual de tomada de decisão, nós abordamos o modelo
proposto por Chiavenato, né, que engloba 7 etapas dentro de um processo decisório, que é desde a percepção da situação, análise e definição do problema, definição dos objetivos, procura de alternativas de solução, avaliação e comparação dessas alternativas, escolha da alternativa mais adequada e implementação da alternativa escolhida. Nós podemos identificar cada uma dessas etapas também nos processos estudados. Agora, um pouco do que nós abordamos acerca da figura do tomador de decisão, ou seja, das capacidades ou das competências necessárias ao tomador de decisão. Nós podemos destacar aqui algumas citações. Primeiro que uma das principais competências desejáveis a bom gestor, tomador de decisões, é a capacidade de acumular informação necessária à compreensão dos ambientes internos e externos da organização. Tá? Ainda nesse sentido, nós vemos que isso se faz necessário porque nós vivemos em uma economia de informação. E nesse sentido, nesse cenário, a concorrência entre as organizações baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. Ainda segundo Chiavenato, né, a capacidade da organização de coletar e processar tais informações para proporcionar às pessoas que decidem em tempo hábil as bases para que se possam ser bem-sucedidas na escolha é limitada. Assim, o tomador de decisão não tem condição de analisar todas as alternativas possíveis. Então, nós vemos que, diante do cenário de dificuldade, de incerteza, né, nós precisamos realmente buscar informação em tempo hábil, e isso é o grande desafio que gestores e tomadores de decisão têm que enfrentar em suas atividades. Acerca da necessidade de construção de uma rede de informação, né, nós citamos a professora Tomael, que fala que redes de informação reúnem pessoas e organizações para o intercâmbio de informação, ao mesmo tempo que contribuem para a organização de produtos e a operacionalização de serviços sem a participação mútua não seriam possíveis. Né? Redes de informação, portanto, são vitais para a busca e o uso de informação em processos decisórios, e à medida que o processo tem maior complexidade, a necessidade de construção de uma rede maior de busca de informação. Nesse cenário, nós observamos que o uso de redes de informação, eles serão úteis ao sentido de que os participantes dessa rede compartilhem informação, como mostra Bazerman e Moore. Eles dizem que, embora a conscientização dos indivíduos seja limitada pela informação que eles consideram mentalmente, a conscientização de grupos é limitada pela informação que se torna parte da discussão. Nesse cenário, né, a grande dificuldade, o grande desafio, é fazer com que as pessoas que fazem parte da rede, elas realmente compartilhem informação, de modo que o grande desafio sobre a perspectiva da organização é estabelecer cenários e ambientes em que o compartilhamento de informação seja realmente favorecido. Né? Então, a organização precisa criar situações que propiciem o compartilhamento de informação entre as pessoas. Acerca agora da segunda grande temática teórica que nós abordamos no trabalho, que é o comportamento informacional, nós vemos sobre a fala do professor Shun-Wei Cho que observa que as necessidades cognitivas estão envoltas em relações emocionais, de modo que não são apenas pensadas, mas também sentidas. Nesse sentido, Carpurro e Orland entendem que a informação ela é a condição básica para o desenvolvimento econômico, juntamente com o capital, o trabalho e a matéria-prima. Nessas duas falas, nós vemos a importância que se dá à informação no meio organizacional, ao mesmo tempo que se vê também a importância de estabelecer estudos do comportamento informacional no âmbito das organizações. A professora Marta Valentim também fala que a informação e conhecimento podem ser considerados alicerces de suma importância para a gestão estratégica, porque permeiam todas as atividades empresariais. Nesse sentido, o aparato teórico, a principal ferramenta teórica que nós abordamos para o estudo do comportamento informacional dos gestores da UFRN foi justamente o modelo de comportamento informacional chamado Information Search Process, o modelo ISP,
proposto pela professora Carol Cutal, né? Então, esse modelo, né, como se viu no texto da dissertação, foi um modelo pioneiro da sua época, né? Ele foi proposto lá no final dos anos 80, e ele é pioneiro no sentido de abordar não apenas as ações de busca e recuperação e uso de informação, mas também a perspectiva afetiva do usuário da informação nesse processo, né? Então, o grande avanço que a professora Cutal trouxe através do seu modelo foi realmente abordar os sentimentos que ocorrem durante a busca por informação. Ela estabeleceu 7 etapas no processo de comportamento informacional, que são iniciação, quando o indivíduo se dá conta da sua necessidade de informação ou da sua falta de conhecimento, e nesse sentido ele sente geralmente incerteza, né? A segunda etapa é seleção, quando o indivíduo consegue identificar seu problema e definir qual é a área, qual é o seu tópico de necessidade de informação. E, nesse sentido, a sensação de incerteza é substituída por otimismo em busca do seu direcionamento no processo. Terceira atividade, exploração, né, que é quando o indivíduo encontra informações inconsistentes ou incompatíveis. Isso geralmente acontece no início do processo de busca por informação. E o otimismo criado na atividade anterior, né, dá lugar a sentimentos de incerteza e dúvida diante da lapidação da sua necessidade informacional, da sua lacuna informacional. Próxima etapa, a formulação, é quando o indivíduo identifica a perspectiva adequada diante das concorrentes, né, e ele começa a desenvolver novamente confiança progressiva na resolução do seu problema. Coleta, quando o indivíduo coleta informações pertinentes ao seu problema, e com isso a incerteza diminui à medida que o interesse e o seu envolvimento com a informação coletada, né, se aprofunda. E, por fim, a apresentação, que o indivíduo finaliza seu processo de busca de informação pertinente e alcança um novo entendimento acerca do seu problema. A avaliação, a última etapa, é a etapa em que o indivíduo ele ganha, alcança senso de realização, né, e ganha maior entendimento, tem um acréscimo de consciência acerca do tópico estudado. Bom, esse foi o principal referencial teórico em comportamento informacional utilizado para estudar o comportamento dos gestores da UFRN. Tá? Com relação à metodologia, nós temos aqui um quadro síntese acerca das técnicas de coleta de dados utilizadas. Para cada um dos objetivos específicos, nós apresentamos uma técnica, né? Então, para o primeiro objetivo, que foi identificar os processos decisórios, nós aplicamos a técnica documental, em qual nós abordamos as resoluções e atas de reunião dos conselhos superiores, em especial do CONCEP. Ao segundo objetivo, que foram averiguar os aspectos afetivos, cognitivos e físicos, ou seja, o modelo ISP, aos gestores, nós aplicamos um questionário. Terceiro objetivo, que foi analisar a relação entre informação e decisão, assim como o quarto, de produzir uma ferramenta pela qual se comunica as recomendações, nós aplicamos tanto ao questionário quanto à entrevista. Então, a técnica documental, ela se restringiu a identificar os processos decisórios, as decisões e os documentos produzidos, certo? Ao passo que os questionários nós utilizamos para todos os outros objetivos e a entrevista para os dois últimos. Dessa feita, nós tivemos como fontes de informação as atas de reunião, para a qual nós aplicamos a técnica documental. Nós tivemos como fontes também os participantes do processo decisório, como nós vimos, ou melhor dizendo, como está explicado na dissertação. Esses participantes que foram abordados através do questionário eram os conselheiros do CONCEP, que exerciam mandato de representação de centro. Isso envolvia diretores, discentes, ou melhor dizendo, docentes, e também representantes dos conselhos de centro, os CONSECs, né? Então, nós tivemos essas 3 tipologias de conselheiros abordados pelo questionário, e a entrevista nós fizemos com gestores de centro. No nosso caso, foram as professoras que exercem a função
de diretoras e vice-diretoras do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e nós entrevistamos também o reitor pelo fato dele ser o gestor do processo decisório, né? Ele é o presidente do CONCEP, presidente dos Conselhos Superiores, e ele, portanto, faz toda a gestão dos processos decisórios. Tá? Quanto ao questionário, né, como nós falamos, conselheiros do CONCEP, com mandatos de representação de centro, e as entrevistas também, conselheiros do CONCEP, que exerce mandato de direção de centro, e o reitor da UFRN. Nós temos aqui os resultados, né? Primeiramente, os resultados alcançados por meio da análise documental. Então, nós abordamos as atas de reunião respectivas a cada decisão que foi elencada lá no início da apresentação, né? Então, nós temos aí essas decisões, essas reuniões que foram abordadas. Por exemplo, na ata da terceira sessão ordinária, lá em 2020, nós observamos a necessidade de empreender processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professor substituto como o principal problema a ser enfrentado diante da pandemia, né? Em face da suspensão das atividades, né, os processos de contratação tiveram que ser modificados para que se respeitasse a necessidade de estabelecer distanciamento social. Eu vou passar aqui também um pouco mais rápido, porque os principais achados que nos levam aos resultados dessa pesquisa são realmente das outras duas tipologias de coleta de dados, certo? Então, nós tivemos a ata da primeira sessão extraordinária de 2020, o qual nós observamos como principal problema a necessidade de retomar as atividades acadêmicas. A ata da segunda sessão extraordinária de 2020 também, a retomada do processo seletivo, ou melhor dizendo, semestre letivo de 2020.1, veja, e a ata da terceira sessão extraordinária, o problema foi a necessidade de homologação de alteração de calendário no início do período letivo de 2020.1. Nós tivemos ainda a ata da sexta reunião extraordinária, com o problema de identificar a necessidade de homologação de alteração do calendário do período letivo de 2020.1. Na sétima sessão ordinária de 2020, a necessidade de retomar as atividades acadêmicas de educação básica e técnica, da ata da 11ª sessão extraordinária de 2021, a necessidade de retomada das atividades de ensino em formato presencial, assegurado o direito à vida e à saúde, e a ata da primeira sessão extraordinária de 2022, já desse ano, a necessidade de regulamentar o calendário acadêmico do ano de 2022, levando em consideração o fim da adoção de normas educacionais de caráter excepcional. Então, vejam que as decisões foram desde 2020 até 2022. E nós temos aí como documentos produzidos as resoluções que apresentaram as decisões tomadas por meio desses processos decisórios. Com relação à aplicação do questionário, né, nós aplicamos, como falei antes, aos conselheiros do CONCEP com mandato de direção, docentes e consecs dos centros acadêmicos, das unidades acadêmicas. A aplicação do questionário se deu entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro deste ano. E nós tivemos a participação de 30 pessoas, totalizando 47% do universo da pesquisa, né? Aqui alguns resultados, né? Com relação ao tempo de docência dos participantes, nós vemos que a grande maioria deles tem mais de 10 anos de docência. Vejam, todos os participantes desse questionário eram professores, né? Diretores de centro, representantes de professores e representantes dos conselhos de centro. Todas essas representações eram feitas por meio de professores, né? Então, todos eles eram docentes. Então, vejam que com mais de 10 anos de docência na instituição, eles realmente são pessoas com muita experiência na universidade. A grande maioria assumiram seu atual mandato e representação no CONCEP, né, há mais de 2 anos e menos que 4. Né? Então, vejam que a maioria deles está há pouco tempo nesse atual mandato de representação, mas nós vemos também que a maioria deles, 77%, já haviam assumido outras representações no CONCEP. Isso se dá
talvez porque antes eles fossem diretores de centro e agora não são mais, né? Ou o contrário, eles antes eram representantes como professores, como docentes, e agora são representantes como diretores ou como consecs, né? Enfim, a grande parte dos participantes já havia assumido outros mandatos de representação. Ou seja, mais uma vez, né, pessoas com grande experiência na instituição. Nós vemos aqui a participação dos participantes, ou melhor dizendo, a percepção dos participantes acerca da suficiência das reuniões prévias para a tomada de decisão nas reuniões do CONCEP. 73% deles dizem que essas reuniões prévias, né, que nós vamos abordar mais na frente, elas são suficientes para a tomada de decisão. Quanto à participação nessas reuniões, nós vemos que 21 dos participantes participam de reuniões com o reitor e diretores, 20 deles reuniões entre diretores, 25 reuniões de consecs, ou seja, conselhos de centro, e 15 deles outros tipos de reunião. Dentre esses outros tipos, apenas 5 participantes que marcaram essa opção estipularam qual é realmente essa outra reunião que eles participam, né? Um deles diz que é uma reunião administrativa na sua unidade acadêmica, outro diz que é reunião departamental, outro diz que é reunião da Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional. Isso é uma subcomissão do próprio CONCEP, ou seja, o Conselho Superior tem comissões dentro dele, e uma dessas comissões é a Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional, e 2 deles dizem participar de fóruns de gestores, ou seja, além das reuniões indicadas no gráfico, nós temos essas outras 4 que também trataram das questões relacionadas à pandemia. Percepção dos participantes acerca de espaço para exposição, apresentação ou socialização de informação durante as reuniões, né? 73% dizem que sempre há espaço para exposição e apresentação de informação. Isso é relevante porque, como nós vimos antes, a informação relevante ao processo decisório tomado em uma rede de informação, ela se baseia na informação que é compartilhada e não na informação que está na mente das pessoas. Então, essa exposição e apresentação de informação é extremamente importante no processo decisório, né? No gráfico 7, nós temos a tendência de os participantes empreenderem esforços para apresentar, expor, socializar informações durante as reuniões, e ver que grande parte deles, né, dizem que frequentemente ou sempre empreendem esforços para socializar informação. Nós temos aqui as formas pelas quais os participantes geralmente buscam identificar as suas necessidades de informação, né? Então, eles apresentaram várias tipologias de mecanismos aos quais eles se utilizam para identificar quais são as suas necessidades informacionais. E nós temos aqui as fontes de informação que foram usadas por eles para saciar essas necessidades, né? Com relação à percepção de sentimentos de incerteza, confusão ou dúvida durante as reuniões por falta de informação, nós vemos que 77% deles dizem que, às vezes, sentem incerteza e confusão, né? Sinal de que nem sempre eles conseguem chegar à reunião completamente aptos para tomar essa decisão, ou pelo menos eles se sentem assim. Aqui no gráfico 15, nós temos a percepção dos participantes acerca da sensação de incerteza e dúvida quanto aos assuntos relacionados à pandemia, né? Então, veja, 83% deles dizem que, com o tempo, essa percepção de incerteza e dúvida, ela diminuiu, né? Ou seja, eles passaram por um processo de amadurecimento em face da pandemia, pelo qual eles puderam empreender processos de busca e recuperação de informação com satisfação, né? Eles têm alcançado o senso de realização durante esse processo ao ponto de sentirem que a sensação de incerteza e dúvida tem diminuído. Aqui nós temos a percepção do senso de direção e confiança no processo decisório como fruto especificamente da busca e recuperação de informação relevante ao processo. Veja, 60% deles dizem que sempre, né, sentem senso de direção e confiança no processo decisório, especificamente por terem buscado e recuperado informação relevante. Nós temos aqui
último gráfico, a percepção de segurança ao tomar decisões baseando-se em informação relevante. Veja, 97%, né, ou seja, 29 pessoas, esses 3% representam apenas uma pessoa dos participantes, dizem que sentem segurança quando tomam decisões baseando-se em informação relevante. Tá? Quanto agora aos resultados colhidos com a entrevista, né, nós aplicamos, primeiramente, uma entrevista com o reitor da UFRN no dia 16 de maio deste ano, uma reunião presencial lá na reitoria da universidade, e nós aplicamos também a entrevista com a direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, com a diretora e vice-diretora. Também no dia 16 de maio deste ano, no próprio CCSA, também presencial. Algumas percepções que nós tivemos com essas entrevistas. Nós observamos que a instituição, a UFRN, aplicou um modelo de gestão participativo de amplo alcance na comunidade acadêmica. Né? Nós vamos ver mais para frente o desenho do processo, né? e realmente o processo decisório englobou quase todas as áreas da instituição. Né? Nós vemos que a UFRN buscou informações e conhecimentos oriundos de uma vasta quantidade de fontes, mediadas por especialistas altamente capacitados, membros da própria comunidade acadêmica. E essas decisões tomadas, elas foram tomadas não apenas com base em informação e conhecimento captado por uma extensa rede, mas também já figura como resultado de uma ampla discussão em que todos os participantes da rede de informação contribuem ou podem contribuir. Tá? Nós temos aqui o desenho do processo utilizado pela UFRN para a discussão dos processos decisórios. Tá? O processo se inicia na própria reitoria, a partir da identificação da demanda, né, da demanda de decisão, e a partir disso a reitoria ela faz uma proposta inicial e com essa proposta realiza uma ampla discussão entre gestores, em reuniões entre diretores das unidades acadêmicas e a própria reitoria. Após isso, esses diretores levam a discussão para para a sua própria comunidade acadêmica, né? Ampla discussão na comunidade acadêmica. Então, nos centros, nas escolas, nas faculdades, esses diretores trazem, né, a discussão que foi tomada entre os gestores para a discussão mais específica da sua área. Depois dessa discussão na comunidade acadêmica, há duas possibilidades. Primeiro, uma nova reunião entre diretores e reitoria, a pedido da própria reitoria ou a pedido das próprias unidades acadêmicas. Né? E, após isso, nós temos a discussão final e deliberação nos conselhos superiores, no âmbito da nossa pesquisa, especificamente no CONCEP, e também no Conselho Superior, a publicação da decisão. Então, esse é basicamente o processo, né, pelo qual a discussão da decisão é tomada. Né? Então, nas reuniões entre diretores e reitorias, observou-se que elas são entendidas como, pelos entrevistados, né, como imprescindíveis para o compartilhamento de informação e conhecimento necessário para empreender o processo decisório. Nelas ocorriam os mais amplos diálogos acerca das deliberações, porque estavam ali representadas pessoas de todas as áreas do conhecimento. Na prática, eram utilizadas para a apresentação de demandas e planos de ação em um fluxo que partia da reitoria em direção à comunidade acadêmica, assim como ao contrário, né? A apresentação das demandas das próprias unidades à reitoria. Ainda nessas reuniões, nós vemos o empreendimento de etapas de seleção, exploração, formulação e coleta de informações do modelo de CUTAL, modelo ISP. Essa reunião também era a ocasião pela qual os gestores identificaram os problemas e definiram as áreas de tópico de interesse em que se enxerga com maior exatidão a necessidade de informação demandada pelos processos decisórios. Tá? E a relevância dessas reuniões, assim como das que ocorrem no âmbito da comunidade acadêmica, se vê pelo fato de ser raro um conselheiro, no âmbito dos conselhos superiores, perder vistas aos processos. Porque o que é que acontece? Quando qualquer conselheiro se sente, isso já na reunião do Conselho Superior,
inapto para tomar a decisão por falta de informação e entendimento da atividade, qualquer conselheiro pode perder vistas ao processo e ter um prazo maior para que aquele processo seja discutido posteriormente. Durante a pandemia, isso não ocorreu. Né? Por quê? Porque as reuniões entre diretores e reitoria e também as reuniões nas comunidades acadêmicas puderam exercer uma função fundamental para o esclarecimento dessas demandas. Né? Ainda nessas reuniões, nós vemos que foram fundamentais para a elaboração das minutas de resolução e também aí um ponto negativo, né? Apesar de tanta relevância dada a essas reuniões pelos entrevistados, essas reuniões não são registradas, não fazem atas, né? Não fazem gravações, não se fazem qualquer documento sobre elas, né? Agora, as reuniões que acontecem na própria comunidade acadêmica, ou seja, no âmbito dos centros, das faculdades, escolas e organizações congêneres, né? Ocorrem no âmbito melhor dizendo, se iniciaram a partir da necessidade de retomada das atividades. Veja, a decisão de suspender as atividades foi uma decisão unilateral da reitoria em face da celeridade dessa decisão, da necessidade, né? A partir da necessidade agora de retomar as atividades é que a grande discussão entra em pauta, né? Para cada reunião entre diretores e reitoria, se fazia outra reunião no âmbito do CCSA. Então, nós vemos aqui que, pelo menos no âmbito do CCSA, né, houve uma ampla discussão entre a gestão do centro e a comunidade do centro. Né? Ainda nessas reuniões, vê-se o desenvolvimento de atividades que fazem com que o comportamento informacional dos gestores deixe de empreender ações relacionadas à busca de informação relevante para desenvolver uma busca de informação pertinente ao processo decisório. Por quê? Estamos tratando de uma reunião que ocorre em um âmbito, ou melhor dizendo, em vários âmbitos muito mais específicos, né? Então, diante da especificidade de cada comunidade acadêmica, as informações eram muito mais lapidadas do que antes. Tá? Acelerando um pouco aqui, nós vemos que nessas reuniões parece marcar assim a saída de um estado cognitivo de lacuna informacional para um estado de foco e acréscimo de consciência, e as informações colhidas nessa fase do processo de discussão são utilizadas para a lapidação dos planos de ação. Nós vemos que as demandas indicadas nessas reuniões poderão ser apresentadas diretamente ao CONCEP e, à medida do possível, adaptadas ou aplicadas no próprio Conselho, e também nós vemos que essas reuniões não são gravadas, documentadas de forma alguma. Né? Com relação às reuniões deliberativas do próprio CONCEP, ocorrem duas etapas do processo decisório, a discussão final e a deliberação e a publicação da decisão. Né? Nesses processos que envolvem ampla discussão, os assuntos em pauta passaram por discussões de aprimoramento em pelo menos 3 instâncias anteriores, de modo que quando chega na reunião deliberativa, né, não há grandes discussões acerca das minutas. Chegando à nossa proposta de intervenção a esse processo, né, encontramos um problema, que é a grande parte das informações e do conhecimento criados nos últimos anos encontram-se registrados unicamente na mente dos indivíduos que participam desses processos. Né? Diante disso, há necessidade o que nós identificamos foi a necessidade de propor o empreendimento de atividades que possam converter essa informação que se encontra na mente dessas pessoas para documentos que possam ser muito bem compartilhados na comunidade acadêmica e possam servir como ferramentas para as próximas decisões. Né? Quanto ao passado, seria empreender pesquisas nas quais essa informação possa ser registrada. Quanto ao futuro, nós propomos que haja devida documentação dessas reuniões, né? Para que as informações que sejam criadas a partir de então, esse conhecimento criado por meio dessa experiência, não se perca, possa ser compartilhado, né, e registrado de uma forma mais simples. Né? Nós temos aqui um quadro síntese da proposta de intervenção, documentação da ampla discussão, né, e documentação das amplas discussões empreendidas nos processos daqui para frente. E
chegando às nossas considerações finais, né, nós identificamos, por meio da análise documental, os processos decisórios relacionados à pandemia, as decisões tomadas nesses processos, os documentos produzidos, ou seja, nós alcançamos todos os objetivos propostos por essa pesquisa. E resposta à nossa questão inicial, né? Então, como se dava o comportamento informacional desses gestores? Por meio do empreendimento de atividades de busca, mediação e uso de informação em distintas atividades do processo decisório, né? Também por meio do empreendimento de esforços para selecionar, explorar e coletar conhecimento relevante e pertinente em várias reuniões, né? E também por meio do desenvolvimento de um processo decisório inclusivo e participativo, criando assim estrita relação entre os procedimentos relacionados ao comportamento informacional dos gestores e a gestão participativa da instituição, né? Algumas limitações que nós tivemos com a pesquisa, né? Nós propomos que novas pesquisas aprofundem esse tema a partir de estudos que analisem os processos decisórios empreendidos no âmbito dos conselhos superiores da UFRN a partir da governança participativa, outro referencial teórico, né? E também que pesquisas semelhantes a essa sejam empreendidas, incluindo outros aspectos relacionados à decisão, como, por exemplo, o Comitê Covid. Nós não podemos abordar, né? A discussão sobre o âmbito interno da reitoria, ou seja, a discussão que ocorre entre o reitor, o vice-reitor e os pró-reitores. Não podemos abordar. Outras unidades acadêmicas além do CCCA e também entidades representativas, como técnicos administrativos e também representações discentes, também organizações das quais nós não conseguimos abordar nessa pesquisa, né? Concluindo, nós esperamos que os resultados obtidos nessa pesquisa possam contribuir para a evolução dos estudos no campo da gestão da informação e do conhecimento, em especial aqueles relacionados ao uso da informação como recurso estratégico que subsidia os processos decisórios, né? Eu agradeço pela atenção, né? E aqui as referências que apresentaram nessa apresentação.